E quem diria, Deltan Dallagnol, o metidinho a justiceiro, teve sua candidatura cassada pela lei da ficha limpa. Candidatura, não o mandato. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando com o botão valeu, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravei esse vídeo no dia 18 de maio, são agora 6h30 da manhã, e na véspera, 17 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, cassar a candidatura de Deltan Dallagnol a deputado federal pelo Paraná. Assim, nesse momento que eu gravo esse vídeo, ele não é mais deputado pela Justiça Eleitoral. Ele fez o chororô, disse que era a festa dos corruptos e um monte de trololó, mas o fato é que o Tribunal Superior Eleitoral cassou a sua candidatura. Consequentemente, o seu mandato é inexistente. E é importante a gente ter uma clareza nisso, porque, de fato, aí, nesse inteirinho, o Arthur Lira já afirmou, inclusive pelo corporativismo que o seu cargo exige, ou que ele entende que exige, que quem caça mandato é a própria Câmara, né? Outro poder não pode interferir, um poder não pode interferir no outro. Mas acontece que o TSE não cassou o mandato, o TSE não julgou ações do mandato do Deltan como deputado federal, até porque o TSE não pode fazer isso. Quem tem que fazer isso seria o Supremo Tribunal Federal. O TSE cassou a candidatura do Deltan em uma ação impetrada pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV e o PMN, ainda antes da eleição do Deltan Dallagnol. O TRE do Paraná decidiu manter a ação, manter a candidatura do Deltan, e a ação foi recursada ao TSE e foi julgada por unanimidade procedente a acusação. O Deltan se afastou do Ministério Público depois de já ser alvo de investigações internas no Conselho Nacional do Ministério Público. Inclusive uma dessas investigações proposta pelo senador Renan Calheiros. Além disso, tinha uma condenação do Deltan por conta de passagens, enfim, do Tribunal de Contas da União. E aí o que é que diz o artigo 1º da Lei da Ficha Limpa, que foi a grande instrumento de justiçamento que o Deltan fez no Ministério Público ao lado do Marreco de Maringá, quando da Lava Jato, e usado de instrumento para criminalizar a política. O que é que diz o artigo 1º? No inciso 1º, a linha Q, diz que são inelegíveis para qualquer cargo os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária quando responderem a processos internos, enfim, que é o caso do Deltan. Inclusive, ele fica inelegível por 8 anos. O Deltan pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a chance dele reverter isso no Supremo ela é mínima. Primeiro, porque boa parte do TSE também é composto por ministros do Supremo. Segundo, porque a decisão foi unânime. E aí o STF dificilmente vai desfazer uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. Então a choradeira pode correr à vontade, ele pode fazer o mimimi que ele quiser, mas aí ele vai ter que fazer PowerPoint aqui no YouTube ou na Jovem Pan para alegar as lorotas que ele alega, que ele faz como meio de instrumento político. Então, foi por isso que a candidatura do Deltan foi cassada. É importante a gente ter isso. Dizer que o TSE cassou o mandato do Deltan é falso. Quem caça mandato é o poder ao qual esse mandato está exercendo, né? No caso do parlamento. O que o TSE fez foi cassar a candidatura dele. E aí tem um problema do rito judicial, que deixou ele ser diplomado, que deixou ele começar a exercer o mandato. Mas essa é outra questão. Inclusive, esse é um problema que foi levantado na Câmara de Deputados, inclusive pelo deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, que não há uma previsão legal para esse tipo de situação, uma vez que a Justiça Eleitoral diplomou
alguém eleito, diplomou eleito, o eleito começa a exercer o mandato e um processo que já estava correndo e é julgado a posteriori desses acontecimentos, né? Então, essa ponderação dele, inclusive, é justa, não há previsão legal sobre isso. O fato é que o Lira também vai fazer o corporativismo que ele acha que tem que fazer, mas o Deltan vai ficar sem mandato. Começa o processo, né? E essa coisa do Deltan é mais uma sinalização do início do processo, do meio político, do Estado, e jogando fora, descartando como chiclete mastigado aqueles atores, aquelas figuras que se propuseram a bagunçar o coreto do Estado brasileiro, a bagunçar o coreto da política brasileira, que culminou no golpe de 2016, na prisão ilegal do Lula. A Lava Jato, qualquer pessoa com o mínimo de honestidade intelectual sabe, foi talvez o principal instrumento para o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, para a criminalização da política, que resultou na prisão do Lula, que resultou na ascensão do Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro em 2018. Foi a Lava Jato. E as provas estão aí, o Supremo já anulou o processo do Moro, etc. Então, tudo já está aí, né? Agora eles estão fazendo a limpeza, né? Identificaram onde está sujo, começaram a varrer e agora estão botando a sujeira na pá e jogando no lixeiro. Essa cassação da candidatura do Deltan, ela é importantíssima, porque, como ele mesmo gosta muito de falar, a lei é para todos. Quer a gente goste da lei, concorde com a lei ou não. E aí o Deltan caiu pelaquela lei que ele mais usou para fazer suas bravatas políticas, quando ocupava o cargo de Procurador da República no Ministério Público Federal do Estado do Paraná. Deltan caiu e o Moro vai cair também, né? Todo mundo já disse que o Moro deve ser cassado muito em breve, até o final do ano, etc. Acontece que a ação contra o Moro, que pode caçá-lo, ela é diferente da ação do Deltan, né? A ação do Moro, ela se dá por abuso de poder econômico na campanha do Senado. Inclusive, é uma ação do PL do Bolsonaro, né, que o acusa desse tipo de situação, né? E aí já o processo já ainda aguarda instrução, que ainda colhe prova, você está muito no início, mas pode ser que comece a andar rápido, né? O rito desse tipo de coisa varia muito da vontade dos jogadores, etc. E pode ser que ande rápido. É muito provável que o Moro também perca o seu mandato, não pela cassação do mandato, mas pela cassação da candidatura dele. E aí precisa o Congresso Nacional legislar sobre esse tipo de situação, quando alguém é diplomado, empossado e inclusive começa a exercer mandato, tendo processos em relação à sua candidatura em andamento, para não ocasionar esse tipo de situação. O Dallagnol fez aquele chororô, que 344 mil vozes foram silenciadas, mas ele ajudou a silenciar mais de 54 milhões de vozes quando ocorreu o golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Ele ajudou a eleger o Bolsonaro, que a gente sabe o que é que deu aí, esses 4 anos de Bolsonaro como presidente da República. Só da Covid foram centenas de milhares de mortes, destruição do Estado brasileiro, o entreguismo e aí os casos todos de corrupção, da vassalagem, de tudo que não presta, está começando a aparecer. Agora, quando a Polícia Federal começa a ser desaparelhada pelo bolsonarismo e o rito investigativo do Estado brasileiro começa a funcionar como se deve. E as coisas vão ocorrer no tempo que elas precisam ocorrer, no tempo da justiça, da polícia, do inquérito policial, enfim, que esse pode não ser o tempo que eu quero, o tempo que você quer, mas é o tempo que tem. E tudo precisa ser feito dentro do rito, até para que o campo democrático, as forças democráticas, não cometam o mesmo do que foram alvo, né, do que o Moro e o Dallagnol fizeram com a Lava Jato. A gente não pode repetir os mesmos erros. Não que não deva ritos e etc. e processos serem reanalisados, serem remutados, refeitos, isso é outra discussão. Mas o Deltan já caiu e já veio o marreco. É porque marreco para assar, segundo eu ouvi dizer, demora mais, né, no forno, demora mais maturando. Mas tá assando, já vai para a mesa.
Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Acesse também o blog de texto que está passando aqui embaixo da tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta sua contra o fascismo brasileiro. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar, complementar, concordar com tudo que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar, nem falar do meio do povo. Grande abraço.